Estamos de volta! Olha só, e agora para falar sobre um tema que é pouco falado, mas que é muito importante. Você já ouviu falar sobre a síndrome de burnout? Não? Então fica aqui com a gente, que hoje a gente está recebendo aqui no nosso programa a psicóloga Nilva Godinho, que vai contar tudo sobre esse tema pra gente. Seja bem-vinda, Nilva. Muito obrigada, Bruno. Prazer estar aqui, falar sobre um assunto tão pertinente, né? Pois é, a Nilva que já esteve aqui com a gente, é a terceira vez que ela está aqui no nosso programa. Hoje a gente vai falar sobre síndrome de burnout, que às vezes é algo que você já passou, nunca nem soube que era, e que hoje a gente vai descobrir o que é que ocasiona tudo isso. Então, eu quero começar fazendo essa pergunta para você, doutora. O que de fato é a síndrome de burnout? Bom, a síndrome de burnout, Bruno, ela é uma síndrome caracterizada por uma exaustão provocada por um estresse crônico e ela está caracterizada especificamente ao mundo corporativo, ao mundo do trabalho. E ela desencadeia também um desequilíbrio bioquímico, emocional, comportamental e químico. Olha, interessante. E como é que a gente descobre? Quais são os sintomas dessa síndrome? Olha, os sintomas, eles são diversos, né? Pode dar tanto na esfera emocional, fisiológica e comportamental. Na fisiológica, geralmente, enxaquecas, dores de estômago, diabetes, por exemplo, alteração da pressão arterial, distúrbios gastrointestinais. Então, são sintomas que podem acarretar e estar sinalizando um processo de estresse, né? Dentro dos sintomas emocionais, nós podemos ter falta de concentração. Então, muitas pessoas até se confundem, tô com TDAH, agora se fala bastante, é um tema que tá em alta, então, né? a falta de atenção acaba acontecendo também. Baixo autoestima, indisposição, fadiga excessiva, esse é um ponto importante. Então, a pessoa ela tem uma indisposição muito acentuada, isso dentro do sintoma fisiológico também. Uma falta de iniciativa, né? Dentro dos aspectos comportamentais, está o desinteresse, uma desconexão com o trabalho. Então, por exemplo, a pessoa quando pensa em trabalhar pela manhã, ela já começa a entrar em pânico, ter crises de ansiedade. Mas calma, gente, que tem gente que é só preguiça mesmo, né? Porque falou em pensar em trabalhar de manhã, numa segunda-feira de manhã, às vezes é só preguiça também, né? Tem que saber diferenciar, né, doutora? Bruno, aí é importante também, né? Está uma brincadeira, mas olha só, muitas vezes é confundido com uma preguiça. Sim. Porque a falta de energia é muito acentuada. Então, a pessoa ela entra num processo tão letárgico que ela levanta, ela quer voltar para a cama novamente. Então, todo dia é aquele sacrifício para ir para o trabalho. Então, o baixo rendimento, né? A baixa eficácia no trabalho, a falta de produtividade. Então, ela já não consegue ter mais o mesmo desempenho ali no dia a dia. Então, esses são sintomas aparentes que aparecem aí quando a pessoa está no processo, né? Ou também quando ela já está em burnout. Entendi. Olha, a gente sabe que hoje com essa questão da tecnologia, a gente acaba se conectando em muitos lugares ao mesmo tempo, né? Então, estou aqui, mas estou no celular e estou falando com o pessoal do trabalho, estou falando com o pessoal da faculdade. Isso eu acho que acaba deixando a gente um pouco mais acelerado. Você acha que um dos fatores de desencadear essa síndrome é, de fato, a gente querer dar conta de tudo ao mesmo tempo? De falar, não, meu Deus, eu não posso deixar nada disso de fora. Você acha que é essa preocupação mesmo em dar conta de tudo? É um fator também de risco, né? A tecnologia, ela entra como um fator e ela contribui para que você realmente fica mais ali ativo o tempo todo. Então, é o que você falou. Você chega em casa e muitas vezes tem pessoas que têm 2 telefones celulares hoje, né? Fica com o celular do trabalho atendendo ligações, por exemplo, profissionais que trabalham em multinacionais, então tem fuso horário, então tem que estar ligado. Então,
A questão da diversidade, das multifunções, né? O excesso de informações, eles acabam contribuindo para que você quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo e isso faz com que você não desligue, né? Acho que um ponto importante, Bruno, para trazer aqui é explicar qual é a diferença entre estresse e burnout, né? O estresse, ele é algo saudável e positivo. O burnout, ele é negativo. Então, o estresse, ele é necessário para que a gente tenha energia para desempenhar as nossas funções do cotidiano, por exemplo. Se eu não tenho energia, muitas vezes eu não vou conseguir desempenhar uma função. Então, o estresse, ele é saudável no nível adequado. Porém, quando começa entrar num nível muito acentuado e constante, por isso que é o estresse crônico, é onde se dá o burnout. Então, aqui para as pessoas que estão assistindo, acho que é importante, né, salientar para você identificar como que está o seu cotidiano. Né, a sua vida profissional, se está dormindo bem, se está tendo um tempo de qualidade para canalizar também toda aquela atividade da semana e principalmente profissionais, Bruno, por exemplo, médicos, professores, bombeiros, soldados, policiais, eles estão dentro do grupo de riscos. Por quê? Médicos, por exemplo, eles estão lidando com vida e morte constantemente. Então, há uma alta demanda, os professores também ter que gerenciar muitas demandas no dia a dia. Então, se você, porventura, né, está passando por alguma situação de muita fadiga, de muita indisposição, de muita insônia, falta de apetite ou aumento de apetite, também é importante olhar para si, para ver o que está acontecendo, porque o estresse constante, essa cronificação é que vai levar você ao processo do burnout. É de então, pouquinho em pouquinho ali que acontece, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo. Nós, todos os dias, estamos, né, suscetíveis a tarefas diárias do cotidiano, a enfrentar desafios, a resolver problemas. Então, pensa num copo de água, por exemplo, como esse, e uma torneira. O copo de água são os recursos que você tem, né, para gerenciar essas situações do seu dia a dia, a sua energia. E aqui está a torneira aberta, que está demandando os desafios, os problemas que aparecem. E esse copo, ele que vai determinar essa quantidade de água, que vai determinar o quanto você vai conseguir gerenciar essa torneira que está ali aberta, muitas vezes em grande quantidade. Então, você vai conseguir dar conta dessa atividade que aparece para você no seu dia a dia. Então, tem um outro fator importante que é aspectos pessoais do trabalhador. Quando a gente fala em burnout, a gente pensa só no trabalho. Mas tem um fator que é intrínseco ao ser humano. Então, é aquele que é os recursos que ele tem, são as experiências que ele tem em lidar com os problemas do dia a dia, por exemplo. Então, tem pessoas, né, e aí entra fatores genéticos, predisposição genética, de pessoas que são mais sensíveis, são mais vulneráveis ao estresse. E porque o estresse nada mais é a capacidade de se adaptar a um desafio, a uma situação estressora. Então, tem pessoas que são mais sensíveis, têm um limiar mais baixo à frustração, à pressão. Então, essas pessoas, elas estão mais suscetíveis, dadas, que é um segundo fator, as condições de trabalho. Então, por exemplo, se ela está num ambiente de muita competitividade, às vezes acontece assédio moral, às vezes uma política da empresa muito autocrática,
conflitos entre os pares. Então, isso acaba contribuindo para aquela pessoa desenvolver o estresse e, consequentemente, se não olhada, cuidada, o burnout. Olha, doutora, você falou uma coisa que é muito interessante, eu quero até saber um pouquinho sobre o que você acha disso. Esse é o mês das mulheres e a gente está olhando com mais cuidado, né? Claro que durante todo o ano a gente precisa cuidar das mulheres, mas agora, no mês das mulheres, a gente está falando mais sobre temas relacionados às mulheres. E você falou agora sobre essa relação de trabalho, né? Que infelizmente hoje a gente sabe que o machismo ainda existe. E que talvez esse seja um plus aí para a mulher que para o homem não existe na relação de trabalho. Você acha que o burnout ele se desenvolve mais em mulheres do que em homens? Tem esse parâmetro? Existe esse parâmetro ou não? Sim, Bruno. Hoje, né, já tem pesquisa e mostra que há uma prevalência maior nas mulheres. Esse assunto que você trouxe do machismo é uma realidade, sim. Muitas vezes há dentro de organizações ainda políticas muito machistas e onde a mulher ela tem que lidar com isso, né? Dentre outras funções que a mulher exerce, né, tem a questão também hormonal, aí o período pré-menstrual, que acaba contribuindo para o estresse também, né? E às vezes, por exemplo, mulher que tem filho, a profissional ela tem o bebê e nesse retorno ela tem que dar conta de todas as atividades. Então, a empresa ter esse olhar mais humano, né, para as mulheres, para os seres humanos de forma geral, é importante para desenvolver um clima saudável, qualidade de vida ali para eles, para que esse desempenho que tantas organizações esperam, né, ocorra de fato, porque o que acontece quando o profissional ele está em constante processo de estresse, o que acaba acontecendo como consequência, né? Que é o absenteísmo que muito é falado, que aí começa a faltar, né? Muitas vezes é preciso ser afastado do trabalho, a rotatividade também é muito maior e isso acarreta um prejuízo para a própria empresa. Sim, é um cuidado que a empresa precisa ter, então, né? Precisa ter esse olhar, sim, é importante. Olha, doutora, a gente está com uma outra convidada super especial, também psicóloga, que vai fazer parte aqui do nosso bate-papo, que vai entrar em chamada de vídeo. Ela já está aí, gente? Anne Krumpf. Oi, Anne, tudo bom? Olá, Bruno, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Ô, Anne, eu quero saber de você. Qual é a relação que você considera importante aí que a empresa tenha com principalmente esse público feminino para que essa síndrome aí se estabilize ou diminua ou de fato acabe na nossa rotina aí? Olha, Bruno, eu acho muito importante e interessante que a empresa, antes de qualquer coisa, traga respeito, né? Primeiro, eu acho que a gente está falando um pouquinho aí de diferenças hormonais, de necessidades diferentes, né? Então, por exemplo, se você está falando com o universo masculino, você está falando de testosterona, você está falando de uma agressividade natural, você está falando, né, de um outro ser constituído biologicamente. E a mulher não é assim. E por mais que exista essa questão, né, da igualdade, que é fundamental, tem que também preservar e respeitar essas diferenças básicas biológicas, né? O estresse para o homem, o estresse para a mulher é diferente, né? A exigência social para o homem e para a mulher é diferente. Culturalmente há uma pressão enorme, né, em cima da mulher, com essa questão da maternidade, com a questão da aparência física, da objetificação, né? Então, temos que olhar para isso também. Ou seja, é uma questão multifatorial. A gente tem que olhar para essa gama e para esse todo.
E para amarrar, sem dúvida alguma, a importância do respeito a todas essas facetas e diferenças, né? Olha, você falou uma coisa que é muito importante. Aqui no nosso programa, a gente tem um público muito grande, assim, de empresários e de pessoas que têm as suas empresas e que estão acompanhando o nosso programa. O que é que você sente falta? Como você falou, o tratamento não dá para ser o mesmo com homem e com mulher, porque as mulheres têm as suas necessidades, às vezes até hormonais. O que é que você sente falta, assim, no mercado de trabalho, de cuidado mesmo, em relação às mulheres, que você acha que podia ser um plus aí para que isso diminua? O plus, Bruno, eu acho que é permitir que a mulher se coloque e seja ouvida, né? Então, não é uma imposição de RH, eu estou falando isso de uma maneira geral, tá? Não estou apontando uma indústria específica, mas ao invés de ser uma imposição, nós achamos que isso é bom para a mulher? Não, aprenda a ouvir a mulher. Ela vai poder dizer, sim, o que é necessário naquele momento, né? Sem prerrogativas ou preconceitos, nada pejorativo de julgamento que diga, isso é frescura, isso não é válido, os homens fazem assim, as mulheres também têm que fazer. Não, é aprender a ouvir, é se permitir aprender também com esse universo feminino, que é muito enriquecedor, né? Você acha que essa falta de repente, uma escuta ativa tem alguma relação com o machismo? Olha, Bruno, eu acho que tem uma relação não só com o machismo, mas com a cultura de uma maneira geral, principalmente a cultura latina, né? Por quê? A mulher, ela conquistou um espaço recente. Então, esse espaço era muito dedicado ao homem. Então, as mulheres hoje como CEO, as mulheres hoje como voz ativa e presença respeitada dentro, né, de argumentos voltados para a construção de um mercado, isso é muito recente, né? Antes a mulher cabia o quê? Cabia ou a ser dona de casa, ou a ser uma questão, né, de objetificação, ou a mulher que é muito boazinha, que é muito sensível. Isso eu posso citar aí nossos grandes ídolos, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, toda essa cultura carregada que fala da mulher como essa voz sensível, delicada, que tem que ser protegida, que tem que ser cuidada, mas que não pode, né, se colocar como opinião ativa, vamos dizer, né? Mas sempre aquela que é protegida, mas que lhe cabe apenas o intuito emocional, a questão do cuidar, a questão do proteger. E a mulher é muito mais do que isso. É isso também, veja, não que não seja, né? Mas é muito mais do que isso. Então, vale sim permitir que ela se coloque, né, e seja ouvida. Uma coisa que a gente estava falando aqui também, que até a doutora contou aqui pra gente, é que às vezes isso se desencadeia, claro, no trabalho, mas que também se dá por um acúmulo de funções em outras áreas da vida e que aí lá no trabalho acaba que se desencadeia essa síndrome. Eu queria saber de você se você tem alguma estratégia ou algo que pode se fazer para prevenir isso. Olha, Bruno, eu não sei se eu posso falar em prevenção, mas de uma maneira geral, para todas as psicopatologias, eu diria, né, para a rede de apoio ou no caso de uma empresa, esse universo corporativo, primeiro que ouça, né, e para as pessoas que estão envolvidas, as mulheres, né, que a gente está falando sobre, prestem atenção em si também, não se desrespeitem. Eu ouço muito eu dou conta. Isso não é nada. Todo mundo consegue. Opa, peraí. Você não é todo mundo. Somos seres, né, humanos, mas cada um é um. Sim. Então você tem que aprender a se ouvir. Tem que aprender a se respeitar. Não tá dormindo direito, não tá comendo direito, né? Para os extremos, comendo demais, ou comendo de menos, dormindo de menos, ou dormindo demais. Todos esses excessos, né? De um lado ou para o outro. Presta atenção nisso. Seus comportamentos, adorava sair, agora estou me isolando.
Então, cuidados, aprenda a se observar, aprenda a se conhecer, respeite, porque o organismo, ele vai falar. Acho que é esse autocuidado, A né? respeitar e ouvir. Colocar a mão na consciência e olhar um pouquinho para dentro de si, né, doutora? Exato, é isso aí, Bruno. Olha, muito obrigado pela sua participação. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Eu não sei se você costuma colocar nas suas redes sociais sobre esses temas. Como é que as pessoas te encontram? Sim, pode me encontrar em todas as redes, né? O nome que eu tenho é psi, de psicóloga, .ane.krumfli, que é meu nome. Perfeito, muito obrigado pela sua participação, viu? Foi um prazer te receber aqui com a gente. Obrigadão. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Agora, doutora, quero saber de você aqui. Alguma estratégia que você considera importante também para a prevenção? A outra doutora ajudou a gente, eu quero saber de você também. O que você considera que é importante que as mulheres, principalmente as mulheres, façam para se prevenir? Tá. Primeiro, buscar autoconhecimento, Bruno. Super importante para desenvolver essas habilidades de gerenciamento de conflitos, gerenciamentos emocionais, desenvolver a sua comunicação e recursos também de fortalecimento interno para poder fazer esses enfrentamentos. Então, o autoconhecimento ele é importante. Além disso, atividade física, alimentação, né? É importante ter esse cuidado, ter um estilo de vida um pouco mais saudável dentro daquilo que é possível. E a estratégia que eu, dentro do burnout, do estresse, dentro dos estudos, o que mais, né, sugerimos para que as pessoas busquem é o autoconhecimento para que desenvolva essas habilidades necessárias aí durante o nosso dia a dia. Então, todos os dias nós estamos enfrentando desafios, temos que saber gerenciar esses desafios, porque se você não tem essa habilidade ou esse recurso, o seu nível de estresse vai ficar aumentado. E quando a gente fala de autoconhecimento, não é uma das tarefas mais fáceis. Olhar para si, às vezes a gente não dá conta de fazer sozinho e talvez você precise de uma ajuda de um profissional específico. E por isso quero te agradecer, é o momento de você também contar para as pessoas como é que elas te encontram, para que você também as ajude a passar por esse processo aí de autoconhecimento. Sim, claro. Bom, eu atuo em Alphaville, né? Eu estou no Instagram como nilvagodinho.psi, de psicóloga. Meu telefone é 11 999 83 9100. Perfeito, muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço, Bruno. Tá convidada a voltar mais vezes, porque esse tema aqui, ó, dá para ficar falando até amanhã. Obrigado de verdade. Eu que agradeço.